Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro. Pode ser nossa boa noite, mas para quem assistindo depois, um bom dia, boa tarde, boa madrugada. Que legal te encontrar por aqui. Parabéns pela aprovação na prova de primeira fase. Com certeza isso dá um gostinho muito especial de ver, cara, conseguir atingir ali a nota mínima, que é 60% da prova, ou estou quase, Daniel, estou com 59 questões, estou com 58 questões, estou esperando sair aqui a resposta anulações. Para essa aula de agora, para quem está vendo a nossa abertura de curso, nós ainda não temos, o retorno pela banca VUNESP, mas daqui a pouquinho já deve surgir a resposta, falta pouco para poder ver isso, mas é hora de começar a pensar na nova prova, nessa nova fase. É uma prova diferente, é uma prova que ela é dissertativa, é dividida com redação, com questões. O formato é bem diferente daquele que a gente vinha estudando para a primeira fase, onde nós tínhamos ali 100 questões, diferentes disciplinas, mas com 5 alternativas. Agora é diferente porque agora você vai ter que interpretar e escrever, redigir a sua resposta, mas já eu te conto sobre o modelo dessa prova. Tá ok. Mas, aliás, está aparecendo aqui na tela para vocês, não é? Meu arroba @danlamounier. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato comigo, seja pelo Instagram ou aqui mesmo, pode deixar, quem assistir pelo YouTube hoje, pode deixar aqui a mensagem que depois eu venho responder. Eu vou te acompanhar ao longo de todo o nosso curso nessa preparação para que você chegue o mais bem preparado possível. Lembrando que o nosso curso de segunda fase é composto de aulas práticas para a segunda fase, então são aulas onde nós iremos trabalhar enunciados como de prova, seja para a redação, seja para as questões, a depender da disciplina daquela aula. As aulas serão de terça a quinta-feira e vocês também terão acesso às aulas de primeira fase para fazer aprofundamento. Porque as aulas agora são aulas práticas, nós veremos com questões, com enunciados, para poder treinar durante a aula com vocês, já para pensar aqui no modelo da prova da VUNESP. E ao longo do curso teremos simulados também para correção individualizada. Você vai fazer o simulado, como a prova de segunda fase, 2 redações, 5 questões, e a nossa equipe de professores irá corrigir, para você sentir como é que vai ser também a mão da banca ao corrigir a sua prova de segunda fase. Então é um treino super positivo, diferente, para poder pegar na sua mão e te ajudar nessa caminhada para a aprovação. Esse encontro, por ser o primeiro, ele vai ser um pouco diferente. Ao invés de já começar a atacar o conteúdo de constitucional, eu vou te falar um pouquinho sobre as regras do jogo da segunda fase, porque é importante que você tenha noção, que tenha segurança com essas regras, e aí depois a gente vai trabalhar o conteúdo de constitucional, tá bom? Eu trouxe 2 questões, uma envolvendo direito à educação, a outra envolvendo direito à saúde, mais 2 questões sobre direitos sociais, um tema de direito constitucional forte para cair na prova, porque tem ampla participação do Ministério Público envolvendo direitos difusos, tá bom? Mas vamos ao quadro para essa abordagem inicial sobre as regras do jogo. Então, regras do edital para a prova discursiva. Como que a prova vai ser dividida? A prova ela tem 2 redações e tem 5 questões. Então, uma redação vai ser sobre direito penal e direito processual penal, e a outra redação sobre direitos difusos e processual civil, tá? Então, faço aqui a divisão. Uma redação penal e processual penal e outra redação sobre difusos e processual civil. E tem 5 questões. E as questões podem tratar sobre as outras disciplinas, então podem ter questões de direito constitucional, direito administrativo, direito civil, tá bom? Das diferentes disciplinas do nosso conteúdo que você já vem estudando para a primeira fase. Na hora de escrever a resposta, Daniel, eu posso, até isso que eu estou pegando o edital, estou na ordem do edital, eu posso usar uma caneta de cor azul? Não. O nosso edital coloca que é apenas cor preta. É uma diferença, até porque outras provas da VUNESP, ela admite o uso da cor azul, mas para a prova de vocês, na segunda fase, apenas a cor preta. Outro ponto, a banca deixa claro cuidado com a questão da identificação. Se você está fazendo uma prova de segunda fase pela primeira vez de concurso público, uma prova dissertativa, é um pouco semelhante com o que seria a segunda fase da OAB, que com certeza você já fez, já treinou, você está na caminhada, já treinando para fazer essa prova de segunda fase da OAB. O que acontece, Daniel? Mas é só com relação à identificação, tá? Que é o nosso foco agora. Se você assina o nome em um local que não era adequado, porque haverá um campo para você assinar seu nome, até por uma questão de caligrafia, mas você não pode escrever durante a resposta. Isso acontece porque poderia gerar uma quebra da impessoalidade.
Se você coloca o seu nome na folha da redação ou na folha de alguma questão, poderia ser para revelar aquele que vai corrigir quem é você e buscar alguma vantagem indevida. Por isso é proibido, não pode ter identificação. Mas a identificação pode ser desde colocar o nome, que é a identificação mais óbvia, né, mais clara, mas pode ser identificação inclusive por símbolos. E eu já acompanhei casos de candidatos para concurso para delegado da Polícia Federal que foram eliminados do concurso, olha só, porque tinha feito uma frase, e aí ele tinha uma vírgula assim na frase, não é? Deixa eu voltar aqui com vocês, tinha uma vírgula, e aí foi falar, cara, errei a frase. E aí cortou lá, então tinha aqui uma palavra, ok? Cortou conforme o edital apresenta, né, que é riscando, mas aí chegou na vírgula e riscou a vírgula também. E aí a vírgula se tornou com risco o símbolo de uma cruz. E a banca entendeu que a cruz era sinal de identificação e eliminou o candidato. Então, cuidado. Porque você poderia ter, realmente, não, vou fazer a cruz, que é um símbolo da minha fé, vou fazer uma estrela de Davi, vou fazer algum desenho que para mim é importante para poder dar sorte na prova. Não pode. Não pode. Ter cuidado com o símbolo de cruz ao cortar vírgula, porque isso pode ser caracterizado como identificação e aí gera a eliminação na hora da prova. Então, muito cuidado, tá bom? Para evitar a identificação. Você só vai colocar a informação que a banca pedir. Então, a resposta a um caso concreto é aquele caso, sem inventar informações, sem inventar um dado que não esteja no enunciado, certo? Outro item D4. A prova de segunda fase é uma prova de consulta. Eu tenho recebido várias mensagens disso, até porque muitos alunos saíram há pouco tempo da OAB e migraram já para o concurso público, um baita de um concurso, né? Desde 2018 que nós não tínhamos. E na prova de segunda fase da OAB se admite consulta. Então é o seguinte, para quem está começando agora a navegar para concurso público, é extremamente raro em um concurso público nós termos a possibilidade de consulta a material na prova de segunda fase. É muito raro. A nossa regra é não tem consulta. E esse concurso, Daniel, segue a regra ou a exceção? Segue a regra. Então, para a prova de segunda fase que você irá fazer, não se admite consulta a nenhum material. Então não pode levar VAD, não pode levar doutrina, não pode levar folha avulsa para poder fazer a prova, certo? Vamos lá. Regras de pontuação. Então, nós temos 2 redações e nós temos 5 questões. A prova de segunda fase, ela vale 100 pontos. 100 pontos. Metade dessa pontuação, é para redações e a outra metade para questões. Então, são 2 redações, cada redação vale 25, então nós temos 50 pontos para as redações. E cada questão vale 10 pontos. Então tem 50 pontos para as questões. Então a redação vale mais. Daqui a pouco eu te mostro como é que foi a prova anterior. E critérios de avaliação, cuidado. A gente é o costume de achar, e até porque é quase que uma regra em prova de segunda fase, que a pontuação, a base dela é sobre o raciocínio jurídico. É o domínio do conhecimento específico jurídico. E aqui não é assim. Por quê? Porque nós temos 50% da pontuação para o conhecimento específico, conhecimento jurídico. Portanto, uma redação vale 50 pontos. Então, só 25 pontos é para o conhecimento específico. Uma questão vale 10 pontos. Então, só 5 pontos é para o conhecimento jurídico. Cuidado! E o resto, Daniel? O resto entra para estrutura e conteúdo, que é mais um domínio da língua portuguesa. Então, cuidado, embora eu não tenha a língua portuguesa como uma questão específica, vai aparecer língua portuguesa com 50%, tá bom? Da sua pontuação, tanto nas redações como nas questões. Então, como é que vai funcionar? Que história é essa de estrutura e conteúdo, Daniel? Bom, na estrutura, o edital fala que é o desenvolvimento pertinente ao assunto proposto, com clareza, lógica na exposição das ideias, organização do texto e da norma jurídica. Então está falando sobre a apresentação, a organização, a linha de raciocínio. Então meio que você cuidando da introdução, do desenvolvimento, da conclusão,
evitar fuga ao tema que foi proposto, que é algo às vezes difícil, às vezes se você não monta bem um rascunho com os itens que você tem que apontar, porque às vezes não dá para escrever tudo no rascunho, mas você vai fazer uma estrutura no rascunho, e aí você não cuida de ficar vigilante a essa estrutura, pode ter fuga, e aí a fuga vai gerar prejuízo da pontuação. E também eu tenho com relação ao conteúdo. E aí no conteúdo é a análise, a síntese dos fatos examinados, a adequação à legislação, então como é que eu aplico isso para a legislação, o domínio jurídico do tema, o raciocínio jurídico, a consistência, a capacidade de interpretação, a exposição e a técnica profissional demonstrada. Então essa parte do conteúdo acaba se misturando um pouco, não é, com conhecimento específico, mas é como que você trata sobre aquilo. Então, uma coisa é você saber qual que é o pensamento jurídico, qual é o pensamento, no meu caso, inconstitucional, da Constituição sobre aquele tema, e o outro lado é como que você revela esse pensamento, como é que você traça a sua argumentação para aquele caso. Porque na nossa prova anterior, ela foi uma prova muito pragmática, né, com perguntas diretas. Só que agora isso vai mudar um pouquinho, que a nossa banca evoluiu. A tendência é que a banca, assim como você viu na primeira fase, que traga mais situações problema, e aí você vai ter que conseguir alinhar o conteúdo jurídico com a adequação ao caso concreto. Então você vai ter que trazer, por exemplo, a previsão lá do artigo 5º da Constituição Federal para responder o problema do caso concreto. E aí entraria nessa história do conteúdo. Como que você vai apresentar, vai sintetizar e vai responder para o caso concreto. Não só uma pergunta em abstrato. Não só perguntando, quais são os requisitos para se fazer manifestação em rua pública. Não. Então vai trazer um caso concreto, onde um grupo de manifestantes já tinha feito o agendamento, já tinha indicado para a manifestação, um outro grupo se aproxima para poder participar, mas se outro grupo poderia ou não, no mesmo local, fazer a manifestação no mesmo instante. Então, virar um caso concreto para você delinear, certo? Vamos em frente. Regras de avaliação ainda, nota 0. Quando que a prova vai ter nota 0? Item A. A prova que contiver, de alguma forma, a identificação do candidato, o nome, a rubrica, assinatura, informações pessoais, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado. Lembra fazer aqui na cruz? Que identificação. Tá. B. For assinada em local diverso estabelecido no caderno de prova. C. For redigida com letra ilegível ou incompreensível. D. Estiver faltando folhas. E E. For escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente da preta. Tá bom? Daniel, por que como assim estiver faltando folhas? É do tipo, eu não respondi todas as folhas? Não, não é isso. Você vai ter o caderno de prova, já te mostro. E aí então arranca uma das folhas. Então nós temos 5 questões. Arranca a folha de uma questão. Às vezes o candidato não respondeu aquela e vai arrancar e vai entregar o resto. Se isso acontecer, é 0, tá bom? Então tem que ter todas as folhas do caderno ali definitivo de respostas. Daniel, vai poder levar embora, né, o caderno de rascunho? Não, infelizmente não. Você também não pôde, né, levar o caderno de rascunho com relação, né, à prova de primeira fase, a não ser que a banca altere o edital daqui para frente. No momento que eu estou gravando com vocês, não há previsão de saída com o caderno de rascunhos, tá bom? Ok, então cuidado com a letra, por isso fazer o simulado é importante, porque nos simulados nossa equipe de professores vai pontuar se a letra está legível ou não. Depois também vai ter nota 0, agora é para a resposta, não é mais para a prova como um todo. Então, a resposta que fugir ou tangenciar ao tema proposto. Porque é muito comum, às vezes, do aluno de direito, ele se depara com uma questão que fala, cara, não lembro disso, mas vou tentar encher linguiça. Então, se tentar encher linguiça, fugir é 0. Ou às vezes você sabe só uma parte da resposta, mas você não sabe o resto. Aí você começa respondendo o que você sabe e depois você vai encher linguiça. Isso daí pode gerar o 0 geral. Então não vale a pena arriscar escrever o que você não sabe. Porque se o que você vai tentar enrolar, né, vai, no caso, sair pela tangente, vai deixar de acompanhar o objeto que era questionado, isso daí gera 0. Fuga do tema gera nota 0. Por mais que tenha começado certo, fugiu depois, a nota vira 0. A resposta também
será zerada se apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de caneta marca-texto. Então é só sinal, não quer dizer que você, né, que foi aquela que usou o corretivo forte, né, porque isso gera zero mesmo. Em branco, óbvio, né, em branco não vai ter a pontuação. D, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente. Então, o que é isso, Daniel? É fazer um desenho, tá? Fez palavra solta, fez um verso ali de um poema, isso não é aceito. Ou aquele texto que não for escrito em português. Fala, Daniel, mas escrevi um trecho em inglês, né? Escrevi um texto em latim, não é admitido, tá? Então aquele texto que está em outra língua não é admitido. Se você colocou em latim, mas traduziu depois, ok. Mas só chegar e colocar a expressão em latim não, e não precisa fazer isso, né? Você não precisa demonstrar que você tem domínio do conteúdo trazendo expressão em latim para a sua prova para poder ser aprovado. Em nenhum momento isso é um requisito e nem é exemplificado como fazer. E há uma chance enorme de escrever errado, não é? Ou da banca entender que você queira se identificar. Então vai só mesmo na língua portuguesa, tá bom? Faz o feijão com arroz na sua prova. E apresentar um texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Você vai encontrar as linhas de resposta e aí, de repente, passa da linha, né? Cuidado! Além daquilo que está escrito fora da margem não ter pontuação, pode a banca entender como identificação ainda por cima. Então, cuidado, escreva dentro das margens. F. Apresentar simples cópia da proposta. O que é isso, Daniel? O candidato olhou para a pergunta, e é normal, às vezes, se a gente ganhar altura para conseguir responder, a gente começa repetindo a pergunta para depois ir no porquê. Aí a pessoa só repetiu a pergunta e não foi para o porquê. Aí não tem pontuação, não é? Se é só uma transcrição da pergunta, não tem pontuação. Também, será considerado como não escrito o texto ou trecho de texto que estiver rasurado. Então, rasura é passar o traço. Passou aqui o traço, aquela palavra não é considerada. Daniel, eu tinha acertado, o artigo era o correto. Pois é, mas se passou o traço, não vai ter pontuação para ele. Também é considerado como não escrito se for ilegível. Lembra, o examinador ele vai ter que corrigir inúmeras provas, tá? Muitas provas. Até porque, diferentemente de outros concursos, onde para passar na prova tem uma nota mínima, só que depois, entre aqueles que foram habilitados, pega só uma parte, uns 100, 200 candidatos para poder corrigir, nessa prova é diferente. Nessa prova bateu 60%, está habilitado. Então, eu terei várias provas para correção. A banca, o formato dela é um formato de produção em cadeia, vai dividir. Então, uma redação vai para um professor, a outra redação para outro, a questão 1 para outro, a questão 2 para outro. Então, vai ter aqui uma divisão para ganhar velocidade na hora de corrigir essa prova. Imagine que se você fosse o professor que vai fazer a correção, o examinador que vai corrigir a prova. Tem que corrigir 50, né? 50 é pouco, né? Na verdade, vai ter ali umas 300 provas para poder corrigir. 300 redações, 300 questões 1. Se pega ali uma que a letra está terrível, você acha que a pessoa vai ficar parada, se esforçando para ler, gastando meia hora para corrigir ali uma redação, se tem tantas outras e tem o prazo contando para poder entregar essas correções? Não vai perder tempo. Então ele vai falar, é elegível e bola para frente. Então por isso, muito cuidado com a qualidade da letra. Também considerado como não escrito aquele que foi escrito em língua diferente da portuguesa. Então escrever em latim é como se não estivesse lá. Escrever em inglês é como se não existisse esse texto na resposta. D. For escrito fora do espaço destinado ao texto definitivo. Então, escrever fora da margem da folha definitiva também não há a pontuação. Então, cuidado na prova, tá? Com esses elementos. Tem que saber, até porque na hora que houver a correção dos de vocês, a nossa equipe de professores que vai fazer a correção vai usar isso, tá? Vai usar esse padrão para te treinar. E quem é que é considerado aprovado? Será considerado aprovado o candidato que atingir o desempenho mínimo de 60 pontos na segunda fase. Então ele está aprovado. Assim como na primeira era 60, aqui também 60%. Então a prova vale 100, atingiu 60 pontos, está aprovado. E o candidato que não atingir 60, ele está eliminado do concurso. Então pode ter passado na primeira, não atingiu 60 na segunda, está eliminado. Então, ok. Então, para essa prova, a tendência é que a gente tenha uma alta quantidade, não é, de candidatos aprovados,
porque eu não estou olhando aqui a disputa, a colocação. É claro que depois eu teria as nomeações, é claro que nós teremos muitas e muitas nomeações, até pegando pela prova passada, com mais de 1000 candidatos que foram nomeados, também virá na prova de vocês. Então vale muito a pena treinar, porque daqui a pouquinho será a sua vez de ser nomeado. Eu vou abrir aqui, deixa eu só pegar... Pronto, eu vou te mostrar o modelo da prova para a questão de constitucional. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu até tirar que está aparecendo aqui ainda o meu... Isso, perfeito. Então deixa eu puxar. Vamos lá. Essa é a última prova, 2018, para a questão caderno de rascunho. E aliás, uma pergunta super comum que eu recebo é: Daniel, são quantas linhas? Porque o edital não fala. Então, olha só como é que foi a questão 1 em 2018. Era a banca Vunesp antiga, tá? A banca Vunesp 1.0. O processo legislativo constitucional prevê que o projeto de lei deve ser sancionado pelo presidente da República. Acerca desse tema, responda. E aí vem item A. Quando o presidente não aquecer com o projeto de lei, que medida pode ele tomar? Perguntar sobre o veto. B. Em quais hipóteses essa medida pode ser tomada? Então, veto jurídico, veto político. C. Em quais extensão e prazo tal medida pode atingir o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional? Ok? Então, pergunta com 3 itens. E aí a banca, ela divide. Já no caderno, item A, B ou C. Então não tem nenhum risco de você responder trocado. É diferente de outras provas que você tem uma página inteira e você vai responder. Você vai colocar o item A, você coloca o item B, você coloca o item C. Não. Aqui muda. Aqui, a partir desse momento, a banca vai te entregar. Aqui é o rascunho, mas depois é um caderno definitivo do mesmo jeito. Daniel, e foram quantas linhas? Quando a banca dividiu em A, B e C, ela colocou para cada item 8 linhas. Então veja. Deixa eu ver se ainda mantém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui até 7 na verdade, né? 7 linhas. Deixa eu ver se eu tiro de cá. Então, 7 linhas. Depois, se você vem para o caderno também de resposta definitiva. Também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já mudou, aqui foi para 8, né? Deixa eu pegar. Por isso que eu estava falando de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no caderno definitivo. Aí tem o item A, B e C. Agora, quando eu passo para outra questão, que eram só 2 alternativas. Então veja, questão 2, direito administrativo. Só 2. Aí cada alternativa está com 15 linhas. Então veja que no outro total era 24 e aqui o total foi de 30 linhas. Depois a questão 3 de civil também só 2 itens. Também 15 linhas para cada um. E a resposta definitiva. E depois, direito penal, que era diferente do nosso modelo atual. Então, direito penal, também 2 itens. E aí, colocando para vocês 15 linhas para cada um deles. E por último, direitos humanos, também com 15 linhas para cada resposta. Daniel, e como que foi a redação? Deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar uma redação para te mostrar. Então, primeira redação. Foram 3 cadernos diferentes, um caderno para cada redação e depois um caderno para as questões. Então, um enunciado super curto, entrando aqui em processo penal, e aí depois vinha um rascunho, e aí depois, tá bom? A nossa folha para o texto definitivo, uma folha completa para o texto definitivo. Então, foi assim a nossa prova passada. E o espelho de correção? O espelho de 2018 não foi um espelho que a gente pudesse pegar. Então eu conversei com outros candidatos que foram alunos nossos que fizeram a prova e foi um espelho onde foi até difícil de recorrer, porque não ficou clara a pontuação. Então a gente espera que agora venha um espelho melhor. Não deu para você fazer download de espelho, era só na área do candidato, já não existe mais na área do candidato aquele espelho, tá bom? Mas a gente sempre vai treinar com vocês, já com base em outras provas da Vunesp, o modelo, tá? Para poder gerar a pontuação para vocês e o cuidado na hora da escrita para poder atingir a maior nota possível. Certo? Então, mostrando que havia outra redação, deixa eu te mostrar a outra também. Então, aqui é a outra redação. Até mostrando quais eram os avisos, Daniel. Então, você vai falar que você recebeu o caderno contendo um tema, você tem que conferir seus dados, você vai assinar só no local adequado, tá aqui o local que você assina já embaixo.
vai falar o tempo de duração inteiro da prova, foi de 4 horas, né, da prova discursiva inteira. Não pode sair antes de 2 horas do início da prova, e se ficar ali até o final, né, você tem que, se for um daqueles 3 últimos, só sai com os últimos 3 levantarem. Tá? Não vai sair, mas que já é o de praxe. Desde que não fala lugar nenhum sobre a quantidade de linhas também. A outra pergunta na época, né, abordando o CPC, considerando a disciplina constante no CPC, discurso sobre a tutela de urgência, abordando nessa ordem os seguintes temas: conceito, espécies, requisitos para concessão, hipóteses de vedação de concessão e estabilização dos efeitos. E aí, trazendo aqui o rascunho e depois a folha do texto definitivo. Certo? Então eu usei esse primeiro bloco para as informações gerais. Vou cortar o bloco e eu já volto na sequência para a gente começar a trabalhar, aí sim, o nosso conteúdo de constitucional de hoje. Até daqui a pouquinho, já volto. Prontinho, já de volta, e eu vou trazer para vocês já a nossa questão. É uma aula prática, claro, durante a resolução eu detalho mais, aprofundo com vocês, mas é hora de treinarmos. Então agora, primeira questão, envolvendo o direito social e educação, e no próximo bloco eu trato com vocês sobre uma outra questão. Aí vai ser sobre o direito à saúde. Então vamos ao quadro. Sobre o direito à educação, respondas aos itens a seguir. Então, primeiro, para você situar, é uma questão abordando o direito à educação. 3 itens, portanto, eu terei 3 locais distintos para poder responder. Item A. Municípios e o Estado de São Paulo podem legislar sobre linguagem neutra para as escolas públicas? Então, o que eu quero saber aqui é se o município aqui de São Paulo ou se o Estado de São Paulo, eles podem fazer lei para poder proibir ou regular como que vai ser usada a linguagem neutra nas escolas. Só não pode ter linguagem neutra, ou pode, vai ter que ser assim, assim, assado. O ponto é, pode isso? Porque tem a ver com educação. Mas será que pode o município e o Estado legislarem? Eu já comecei com o item exigente, porque esse é um item que vai também, no caso, precisar de conhecimento da jurisprudência do Supremo. O Supremo, ao longo de 2024 e 2025, jogou 4 ADIs. Foram ADIs, Daniel? Não, foram ADPFs, depois explico para vocês a diferença, não é? Declarando inconstitucionais leis municipais que abordam sobre linguagem neutra. Tá, só para poder deixar claro, só ficar com aquela formiguinha, né? A ficar te incomodando, tentando lembrar. Bom, por que não era ADI? Porque a gente não pode usar ADI, ação direta de inconstitucionalidade, contra a lei municipal, norma municipal. Quando é norma municipal, eu uso a DPF. A DPF é a ação de controle concentrado utilizada quando nenhuma outra ação é possível. Quando você pega o artigo 102, 1A da Constituição, lá fala da ADI. Fala que compete ao Supremo julgar as ADIs contra ato normativo federal ou estadual. Mas não tem nada de municipal. E aí se não dá para usar ADI, claro, não cabe a DC, não cabe a DO, eu vou utilizar uma ADPF contra a lei municipal. Então o Supremo já julgou muito, e pode cair na sua prova. Então é o seguinte, o que eu tenho que identificar? É possível ou não é possível legislar? Embora pareça com educação, esse tema ou esse ponto vai tratar sobre a organização do Estado. O que eu preciso saber aqui, deixa eu até trocar com vocês rapidinho aqui para usar a lousa. O que eu preciso saber é se há competência legislativa concorrente, suplementar, algo do gênero nesse caso. Então vamos lá. Competência para legislar. E seria sobre qual assunto? Você fala, Daniel, educação, não é? Sim, tá. Educação. Quando eu vou discutir educação, ou quando eu vou discutir sobre competência para legislar, eu tenho que pensar em competência privativa da União, a competência
concorrente da União com estados e o Distrito Federal, e ainda a competência suplementar de município, ou mesmo falando sobre o interesse local do município. Então, o meu alvo primeiro é saber, será que não era competência privativa da União? E aí, nesse caso, eu já tenho a minha resposta. Sim, é competência privativa da União. Legislar sobre diretrizes e bases da educação. Então, o Supremo já entendeu que o assunto linguagem neutra tem que ser legislado pelo Congresso Nacional. Não é por um estado, não é por um município. O Supremo ainda nem entrou, pelo menos nos julgados que eu já tive oportunidade de estudar, no mérito, para saber se o mérito ofende, ou seja, se o mérito tem algum vício material. Então, simplesmente eu estou vendo um vício formal. É o vício formal orgânico. Tem a ver, então, com a distribuição de competências legislativas entre os entes federativos. Competência privativa da União. A União, então, tem que fazer a norma de diretrizes e bases, ou poderia delegar também para os estados, mas não tem delegação, portanto, tem que esperar o Congresso legislar sobre o assunto. Então, eu já descobri que era competência privativa da União. Ok? E aí, eu quero olhar a pergunta de novo para preparar a resposta. Municípios e o Estado de São Paulo podem legislar sobre linguagem neutra para as escolas, né? Até foi como escolhas, mas é escolas. Para as escolas públicas. Então, no meu rascunho, que você vai ter o caderno de rascunho, você vai olhar, né? Sim ou não. Então, isso aqui é um não. Não podem legislar. Tá bom? E como é que eu traço agora o argumento jurídico? Então, o meu argumento tem que ser falando que municípios e o Estado de São Paulo não podem legislar sobre a linguagem neutra. Veja que eu estou repetindo, eu estou ganhando altura para desenvolver a minha tese. Na prova, você vai tomar um cuidado, que você vai ter um espaço curto. Então, você vai ter que observar se dá mesmo para repetir, para formar a sua base, ou se você vai ter que atacar direto a resposta. Então, nesse caso, minha resposta vai ser curtinha, então por isso vai caber, mas tem que ficar atento. Então, repetir. Pois se trata de uma competência privativa da União legislar sobre diretrizes e base da educação, conforme o artigo 22 da Constituição. Né? A banca dificilmente vai cobrar que você saiba o inciso, mas se você quiser colocar o artigo, já conta muito. Então vamos lá, preparar a resposta. Deixa eu passar aqui para o Word. Então é o seguinte. Resposta seria não. Não. Municípios e o Estado de São Paulo não possuem competência para legislar sobre linguagem neutra para suas escolas públicas, pois cabe à União, vou mudar um pouquinho, aí teria feito o risco, né? Ok, pois trata-se de diretrizes e bases da educação, conteúdo privativo da União para legislar, conforme artigo 22 da Constituição Federal. Ok? Então, não, municípios do Estado de São Paulo não possuem competência para legislar sobre linguagem neutra para suas escolas públicas, pois trata-se
de diretrizes e bases da educação, conteúdo privativo da União para legislar, conforme artigo 22 da Constituição Federal. Ok? Então, com relação ao item A, perfeito. Fiz aqui em 4 linhas, a gente teria ali, né, se fosse como na última prova, 8 linhas para a resposta. Claro que o texto feito pelo Word, né, até pelo tamanho da letra, ele acaba sendo um pouquinho menor. Até vou aumentar um pouquinho essa letra para vocês, do que aquele que a gente escreve à mão. A mão a gente gasta um pouquinho mais, deveria ter gastado em torno de 6 linhas na minha resposta aqui, pelo tamanho da minha letra. Vamos agora para o item B. Item B. Os municípios devem garantir vagas nas creches públicas? Então, será que tem que garantir vaga para todas as crianças nas creches públicas? Essa é uma pergunta que eu apostava nela na primeira fase, ela caiu na primeira fase, mas só porque caiu na primeira fase eu não vou descartar agora aqui não. O que eu tenho que saber? Quando a gente fala em creche pública, eu estou falando de educação infantil. A educação infantil, segundo o STF, também a jurisprudência, a prestação da educação infantil é obrigatória aos municípios. Então hoje não se pode mais negar vagas em creches públicas. A banca quer falar, mas só se tiver orçamento. Mas só se os pais demonstrarem que não têm condições financeiras para arcar com uma creche privada. Como apareceu, não foi isso que apareceu na primeira fase? Então esqueça isso. Isso é balela. Pela jurisprudência do Supremo, tem que ter vaga na creche pública sob pena de responsabilização do gestor público. Foi por isso que aqui em São Paulo, capital, nós tivemos várias creches sendo criadas com OCIPs e também com OSCs. Aqui estou envolvendo direito administrativo. São entidades do terceiro setor. OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. OSC, Organização da Sociedade Civil. A última já usando a Lei 13.019. Então, muitas e muitas creches aqui em São Paulo são privadas, são de particulares, mas que fizeram algum tipo de ajuste com a administração pública para receber a delegação e prestar. Então, hoje eu estou gravando essa aula de casa com vocês. E aqui do lado do meu prédio, tá? No segundo terreno do meu prédio, é uma creche pública. Se eu for aqui um pouquinho para trás, né, a dar 1,5 quadras, eu tenho outra creche pública. Se eu subir 2 quadras, tenho outra creche pública. Então, só ao redor do meu prédio, nós temos em torno de 5 a 6 creches públicas, mas nenhuma delas pertence ao município de São Paulo. São todas creches privadas que receberam delegação do poder público. Então, nós tivemos uma explosão de creches em São Paulo, justamente por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá! Então, item B. Os municípios devem garantir vagas em creches públicas? Então, de novo, a resposta é sim ou não. Então, aqui nesse caso é um sim. Sim. Então, eu tenho que apontar que a educação infantil deve ser cuidada prioritariamente pelos municípios. Pelos municípios. Ok? E conforme, se você lembrar de cabeça, é muito difícil lembrar, não é um artigo tradicional, tá bom? Estou colocando só por precaução com vocês. A banca, na prova passada, cobrou um artigo que era muito tradicional. Então, por exemplo, se cai uma questão de administrativo, questionando sobre contratação direta por inexigibilidade ou dispensa, aí você pode esperar. Que ali a banca deve exigir o artigo 74 ou 75 da Lei 14.133. Da Constituição, é mais provável que cobre o artigo 5º, que cobre o artigo 6º, que cobre o artigo 12 em nacionalidade, o artigo 22 de competência privativa, que são artigos muito comuns, o artigo 60 sobre emenda constitucional, envolvendo cláusula pétrea. Tá? Outros artigos aí é menos provável, tá bom? A não ser que seja um artigo falando do Ministério Público, tá? Mas de resto, menos provável cair para vocês no gabarito. Educação infantil, municípios, artigo 210, e eu vou arrematar falando sobre a jurisprudência do STF. Tá bom? Então vamos preparar a resposta. Então, para o item B. Item B. Então vou colocar aqui sim, sim.
os municípios possuem o dever de garantir vagas nas creches públicas para todas as crianças que necessitarem, pois os municípios devem atuar prioritariamente na educação infantil. Outra pequena letra, né? Deixa eu aumentar com vocês um pouco. Melhor agora. Na educação infantil, conforme artigo 211 da Constituição Federal. Ok. Depois colocando o Supremo Tribunal Federal por diversas ocasiões confirmou seu posicionamento de ser obrigação o fornecimento das vagas sob pena de responsabilização do gestor público. Certinho? Então agora com a letra maior, aqui deu em torno de 9 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então só tomar um cuidado. Na hora da prova nós teríamos ali à disposição, pegando a prova passada, 8 linhas. Se houver manutenção desse formato, eu não sei se haverá manutenção. Eu estou fazendo com base na prova passada, porque tal qual aconteceu na prova passada, o edital foi silente, ele não falou sobre a quantidade de linhas. Tá? Então agora aqui eu aumentei o tamanho. O item A, por exemplo, saiu ali, então nós tínhamos poucas linhas, já foi ali para 5 linhas. Ok. Fechamos já mais um item, mas a questão tinha 3. Você viu que na prova passada, as questões elas tinham entre 2 ou 3 itens cada questão. Então essa eu fiz com 3 itens. Vamos ao terceiro. C. O poder público pode destinar recursos para as escolas particulares confessionais? Então o Ministério Público tem o dever, não é, de ser o fiscal da ordem jurídica, de verificar aqui o uso dos recursos públicos, até porque se houver mau uso dos recursos públicos, pode o Ministério Público propor uma ação civil pública para poder apurar a responsabilização dos gestores. Quando eu falo escola confessional, eu estou dizendo sobre aquela escola que é vinculada a uma determinada religião. Então poderia ser uma escola católica, uma escola batista, uma escola luterana, uma escola adventista, uma escola espírita, tá bom? Eu mesmo, Daniel, estudei boa parte da minha vida em escolas católicas. Então eu estudei no Colégio Agostiniano quando morei em Goiânia, eu estudei em Colégio Marista quando morei em Palmas, no Tocantins. E o ponto é, será que essa escola, que é confessional, ela pode receber recursos públicos? Algum tipo de subvenção pública? E a Constituição não trata só abordando a escola convencional. Também vai falar da escola filantrópica e da escola comunitária. Aí confessional gera mais dúvidas, né? Porque a gente começa a lembrar sobre a questão do Estado brasileiro ser um Estado laico. E aí? Pode ou não pode? Pode, pode. Mas tem requisitos para isso. Então, quando eu falo sobre destinar recursos para escolas particulares confessionais, deixa eu mudar aqui com vocês. Então, a princípio sim, é possível, mas agora eu tenho que observar quais são os requisitos. Então, lá na Constituição Federal, no artigo 213, vai falar possibilidade e tem como requisito
comprovar que essa entidade tem finalidade não filantrópica. Filantrópica, Daniel? Não lucrativa. Finalidade não lucrativa. E não basta apenas falar não é lucrativa, porque o que acontece muito, isso vale inclusive para as OSCs, tem muita chance de cair alguma questão para vocês envolvendo OSC em direito administrativo, né, envolvendo o terceiro setor, é que o poder público envia os recursos para a entidade que não tem finalidade lucrativa, por isso que é terceiro setor, manda para lá o dinheiro. Só que aquela instituição, ela consegue não usar tudo e distribuiria as sobras entre os seus diretores, entre os seus associados. E aí esse é o problema. Não pode. Então eu não posso pegar a sobra, né, aquilo que eu consegui economizar, e distribuir entre os associados, porque isso seria uma forma de lucro também. E aí não era devida. Certo? Então também vai exigir a aplicação dos excedentes, então daquilo que sobrar, tem que aplicar em educação. Em educação. Ok? Então, excedente em educação. E tem um outro requisito, porque vai que essa escola feche depois, mas ela comprou prédio, comprou carteira, comprou computadores, laboratório de química, usando o dinheiro que veio dos cofres públicos. Então, um outro requisito é que haja a destinação do seu patrimônio para outra escola confessional, filantrópica ou comunitária, que é do mesmo grupo. Mas se não tiver uma outra escola na localidade, então que se destine ao poder público. Ao poder público, tá? Então, construir aqui no rascunho. Agora é hora de colocar, né, direto no papel. Daniel, qual artigo que está isso? Está lá no artigo 213. Acho pouquíssimo provável que a banca, né, cobrasse de vocês a indicação desse artigo, porque é um artigo muito específico. O normal, quando a banca pede artigo no gabarito, são os artigos mais comuns, mas estou colocando aqui já até como, né, conteúdo para vocês. Agora vamos escrever. Vamos para o item C. Então a nossa pergunta é se pode o poder público destinar recursos para escolas confessionais. Então a resposta é sim. Agora meu argumento, vou colocar. O poder público pode destinar recursos para escolas confessionais, desde que não tenham finalidade lucrativa e apliquem seus eventuais excedentes em educação, além de prever a destinação de seu patrimônio no caso de encerramento de suas atividades para outra escola confessional, filantrópica ou comunitária
ou para... Não tá aparecendo para vocês, eu acho que tá. Ou para o poder público, conforme artigo 213 da Constituição Federal. Certo? Então, alguns pontos interessantes. Então, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Sobre educação, também pode ficar atento com os princípios da educação no artigo 206. Então, quando fala sobre a igualdade de acesso e permanência nas escolas, também sobre a liberdade de aprender e a liberdade de ensinar, onde não pode o poder público padronizar a forma de ensino, cuidado com a disciplina de ensino religioso nas escolas públicas, não é? Também pode ser em escolas privadas, que a matrícula é facultativa e não pode ter proselitismo religioso, cuidado com o ensino domiciliar puro, que é quando os pais assumem totalmente a educação dos filhos, que para o STF o direito existe, mas hoje ainda não pode ser usado esse direito porque falta regulamentação. Cuidado com a educação ser gratuita, o que impede a cobrança de mensalidade de qualquer tipo de criança nas escolas, tá bom? E não só das crianças, pode ser dos jovens e adultos, indo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado e doutorado. Tudo isso gratuito, sem mensalidade e sem cobrar taxa de matrícula. Somente pode ser cobrada taxa de matrícula ou mensalidade daquelas especializações de curta duração. Daniel, mas eu já vi aqui no estado de São Paulo faculdade de Direito que pertence a município cobrando mensalidade. Isso pode acontecer? Não é contrário que a gente está acabando de estudar com a previsão do artigo 206? O que acontece é que não é contrário ao 206. Porque essa faculdade que cobra, e tem faculdade que cobra, é porque essa faculdade foi criada e já cobrava antes da Constituição de 88. Então essas antigas, o STF disse que ok. Mas todas as novas, não é, que forem criadas, aí não podem cobrar. Não podem cobrar taxa de matrícula, não podem cobrar mensalidade. Ah, mas vira e mexe aparece um projeto de lei para falar para cobrar, né, mensalidade dos alunos que tenham condições de pagar. Projeto de lei inconstitucional perante a nossa Constituição atual. Inclusive a STF já julgou isso outras vezes. Daniel, sobre a questão da taxa de matrícula, eu estou olhando aqui no artigo 206 e não estou vendo nada, só vi sobre a gratuidade. Sim, sobre a questão da taxa de matrícula, súmula vinculante número 12 do STF, tá bom? Súmula vinculante número 12. Cuidado também, já na sequência, com o artigo 207, que vai falar sobre a autonomia das universidades. Então a universidade tem autonomia administrativa, tem autonomia financeira, tem autonomia pedagógica e científica. Não quer dizer que ela é independente, é ter autonomia para gerir a instituição, para ver como é que vai ser o método de avaliação dos alunos, a forma de exposição do conteúdo. Certinho? Vou cortar esse bloco e eu volto com vocês na sequência para tratar de um outro braço de direitos sociais. Aí vai ser sobre saúde. Até daqui a pouquinho. E agora chegou a hora de falarmos sobre saúde. Tem ponto interessante para poder aparecer na sua prova. Até apostava em um deles para cair na prova objetiva, mas quem sabe agora não venha na prova dissertativa, né? Bom, então vamos lá. A saúde pública, ela tem a menção, assim como a educação, no artigo 6º, lá no nosso conjunto de direitos sociais. Mas você sabe, o artigo 6º só apresenta o rol, ele não aprofunda. O aprofundamento vai aparecer lá no título da ordem social, onde a gente vai começar com seguridade social, e a seguridade é dividida num tripé. Saúde, depois nós temos a previdência e temos a assistência social. Então a saúde está nesse grupo. Depois é que viria a educação, que a gente já estudou. Aí na sequência teria a cultura, teria o desporto, entraria também a questão da ciência e tecnologia, comunicação social, família e ainda sobre os povos indígenas. Tá bom? Então vamos ao quadro agora para ver mais uma questão com 3 itens. Sobre o direito à saúde. Então o nosso ponto é sobre saúde. Responda aos itens a seguir. Primeiro item. Poder público deve fornecer medicamentos que não foram objeto de pedido registrado na Anvisa. É um ponto muito específico sobre o fornecimento de medicamentos. Então, antes de falar sobre ele, o que acontece?
Quando você olha para a Constituição Federal, você vai analisar sobre o direito à saúde, você vai perceber que a saúde ela é gratuita, o SUS é de acesso universal, aberto para todos, o atendimento tem que ser integral. Quando eu falo em atendimento integral, isso quer dizer cuidar tanto antes da pessoa adoecer como no tratamento na sequência. E aí nesse tratamento tem o fornecimento de medicamentos, tem o fornecimento de próteses, tem o fornecimento de órteses. Mas no Brasil era uma bagunça quando se falava de medicamentos. Porque qualquer pessoa que não tinha condições de adquirir o medicamento, ainda mais medicamentos de alto custo, propunha uma ação, justificava uma urgência em virtude se eu não tomar tal medicamento, vou morrer tal. O juiz olha aquele pedido, fala, cara, vai morrer. E já concedia, tá bom, aquela tutela antecipada para poder receber o medicamento. E aí depois lá na frente via que não precisava daquele medicamento, que tinha outro que era similar, que era sido pelo SUS, mas aí o estrago já estava feito no orçamento público. Porque havia pessoa de má fé, como há pessoa de boa fé, que precisa do medicamento. Até o MP vai ter que fazer aqui uma observação clara sobre isso para poder controlar essa questão dos fornecimentos de medicação. Porque isso tem impacto no orçamento e tem a questão da saúde, né, envolvendo o direito difuso. Vira e mexe, você tem notícia de entes federativos que não tem mais fralda geriátrica para poder fornecer, que não tem mais a alimentação, né? O pessoal fala de mistura, mas é aquela fórmula com o substrato necessário para cada tipo de idade. E não pode deixar faltar. Aí falta remédio para colesterol, falta remédio de asma, hipertensão e assim por diante. O MP vai fiscalizar. Tá bom. Mas essa pergunta não está falando de medicamento como um todo. Está falando, olha só, de novo, sobre medicamento que não foi objeto de registro na Anvisa. Está vendo que é específico? É óbvio que a Constituição não vai falar sobre esse assunto. Quem fala sobre isso é o STF. O STF, ele produziu 2 súmulas vinculantes para tentar resolver o problema. Eu tenho a súmula vinculante 60 e tenho a 61. A súmula vinculante número 60, ela apenas vai apontar para a gente, não é, sobre o pedido, a análise administrativa, sobre a judicialização dos pedidos de fornecimento. E aí vai falar que há um acordo entre os entes federativos, acordo esse que já foi homologado pelo STF, onde pedir medicamento tem que ser proposto contra a União. Tá? Tem que ser contra a União. Ok. Mas não fala nada sobre o medicamento em si. Isso fica para a súmula vinculante 61. 61. Então aqui vai entrar o dever de fornecimento. Aqui vai falar sobre a questão da Anvisa. Então vamos lá. Seguinte. Deixa eu até aproveitar a oportunidade e aprofundar um pouquinho com vocês. Determinado indivíduo tem direito a receber medicamento do SUS? Sim. Mas o meu problema é quando não está na lista do SUS. Então ele vai ter que demonstrar. Vamos lá. Primeiro, quando não está na lista do SUS, incapacidade financeira para adquirir o medicamento. Mas quando eu falo em capacidade financeira para adquirir o medicamento, não é falar que é pobre, é falar que não consegue comprar aquele medicamento porque eu tenho medicamentos caríssimos. Ok? Depois, eu tenho que demonstrar a ausência de incorporação do medicamento na lista do SUS, a ausência de incorporação do SUS, sem decisão que justificasse. Então não tem nenhuma decisão justificando por que não foi incorporado. Tem que demonstrar a inexistência de outro medicamento já fornecido pelo SUS. Então, não tem nenhum outro que poderia substituir.
Porque pode até ter um outro para a mesma doença, mas não serve para o caso daquele indivíduo, tá bom? Depois, tem que comprovar a eficácia do medicamento pretendido, a eficácia do medicamento pretendido. E aí vem um detalhe. Dá para poder fazer esse pedido via mandado de segurança? Não dá, porque o mandado de segurança ele não admite dilação probatória. Se precisar de dilação probatória, não cabe MS. Está falando, olha, vai ter que comprovar a eficácia. Para comprovar a eficácia, tem que fazer perícia. Então não dá para ser no mandado de segurança. Tem que fazer isso numa obrigação pelo procedimento comum. E segundo a súmula vinculante 61, tem um quinto elemento. Esse quinto elemento seria a ação sendo proposta contra a União, não contra os outros. Depois tem aqui como quem é que vai prestar o medicamento, como é que faz rateio, mas a ação é contra a União e do mais quando a gente está falando de medicamentos de alto custo. Tá bom. Mas Daniel, não está falando nada da Anvisa. Pois é, aqui eu estou falando para vocês os requisitos, né? É porque a súmula vinculante 61, ela crava que a concessão judicial de medicamento tem que estar registrado na Anvisa. Então, tem que estar registrado na Anvisa. Se não estiver registrado, não me venha com caô. A única exceção que a gente tem é quando esse medicamento foi pedido o registro na Anvisa e há um atraso injustificado da Anvisa em apreciar o pedido. Tá? Então, esse caso, veja, não está registrado e mesmo assim eu poderia batalhar por ele. Mas é porque já foi pedido e a Anvisa está enrolando sem ter justificativa plausível para isso. Porque uma coisa é, a Anvisa está pedindo maiores documentos, mais estudos clínicos, e o laboratório não entregou, a farmacêutica não entregou, então aí a culpa não é da Anvisa. Mas se a culpa é da Anvisa, pode ser requerido sim o medicamento. O que acontecia? Nos meus anos de controle, quando eu estava então na Controle Geral do município de São Paulo, nós, junto com o Ministério Público de São Paulo, nós estávamos investigando um caso, depois nem sei como é que foi a conclusão, em que medicamentos que não tinham passado pelas homologações pelos órgãos europeus e americano, tá bom? Vinham para o Brasil, aí também não tinha o registro na Anvisa, começava então a fomentar em médicos, patrocinando médicos, isso pode ser patrocínio desde viagens para poder participar de congresso até pagamento de propina, tá? Para que ele receitasse aquele medicamento. O paciente às vezes nem sabia, simplesmente falou, é esse que vai te curar. E aí, no desespero, né, porque era caríssimo, aquele paciente ingressava com ação em juízo, e aí trazia, e o médico fornecia, tá, os laudos. Apresentava, o juiz olhava o pedido de urgência e falava, cara, tem que dar, vai morrer, né? Ia lá o poder público para poder comprar o medicamento caríssimo e que não servia para nada. Né? Então, por isso, tem que estar registrado na Anvisa, ou quando a Anvisa tiver uma demora injustificada, aí pode ser pedido. Certo? Então, com essa base, vamos voltar para a questão. Item A. O poder público deve fornecer medicamentos que não foram objeto de pedido de registro na Anvisa. Então, nem foi pedido o registro. Tá, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, a resposta seria não. Não. Vou colocar conforme a súmula vinculante 61. O fornecimento de medicamentos depende de registro na Anvisa, ou pelo menos do seu pedido. Tá bom? E aqui é que nem foi pedido. Vamos agora preparar a resposta. Vamos lá. Então, para o nosso item A, na prova, né, se seguir aquele modelo, nem tem que escrever o item A, porque já é separado para vocês. Então, o poder público deve fornecer? Não. Não. O fornecimento de medicamentos pelo poder público
depende de registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou, ao menos, de pedido de registro pendente de decisão da entidade pública de modo injustificado, conforme artigo, conforme súmula vinculante 61 do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Certo? Fechamos? Vamos agora para a próxima questão. Item B. Instituições privadas podem atuar de forma complementar ao SUS. Veja, eu estou falando da participação da iniciativa privada, mas eu não estou falando necessariamente de ter a iniciativa privada liberdade e autonomia para ter um hospital privado, uma clínica privada, não. Eu estou falando da iniciativa privada atuando de modo complementar para auxiliar o SUS. Isso é possível? É. A gente vê isso acontecer. Por exemplo, aqui em São Paulo, não há nenhuma UBS no município de São Paulo que não seja administrada pela iniciativa privada. Ou seja, elas são UBSs que pertencem ao município, mas a gestão, a administração delas já foi passada para a iniciativa privada. Se for em UPA, Unidade de Pronto Atendimento, também. Não é? Eu, nesse momento, não recordo de nenhuma que ainda seja administrada pelo município. Pode ter, pode, mas a grosso, a rigor, já é tudo iniciativa privada. Inclusive tem fundação do Albert Einstein, tem fundação do Sírio-Libanês, tudo já cuidando de hospitais. Eu tenho primos que fazem residência aqui em São Paulo, que participam dessas UPAs que são administradas pela iniciativa privada. Então, pode acontecer? Pode. Então, vamos lá. Segundo a Constituição Federal, a iniciativa privada pode atuar de forma autônoma ou de forma complementar ao SUS. Nesse caso, para atuar de forma complementar ao SUS, precisa celebrar um contrato administrativo ou um convênio, contrato administrativo ou um convênio. Certo? Daniel, e pode ser entidade tanto com finalidade lucrativa quanto sem finalidade lucrativa? Sim. Então pode ser tanto a entidade privada com finalidade como sem finalidade lucrativa. Tá bom. Então vamos voltar para a questão e preparar a resposta. Aonde que está isso, Daniel? Está lá no artigo, deixa eu marcar aqui para vocês, 199 da Constituição Federal. Então a pergunta era: instituições privadas podem atuar de forma complementar ao SUS? A gente vai aproveitar o momento e vou aprofundar com vocês. Se eu tenho duas entidades privadas que estão interessadas em atuar de complementar ao SUS, querem administrar uma UPA, uma delas tem finalidade lucrativa e a outra não tem finalidade lucrativa. Para onde que te leva o raciocínio jurídico? Qual que vai ter preferência? Terá preferência aquela sem finalidade lucrativa, tá bom? Se forem só as duas, sem finalidade. Outro ponto, e se eu tiver uma instituição de saúde com capital estrangeiro? Pode o poder público
de alguma forma subvencionar ela? Nem poderia subvencionar se fosse com finalidade lucrativa. Quiçá, então, falar sobre com capital estrangeiro, tá bom? Então, até um ponto importante. Entidade privada que tenha finalidade lucrativa não pode receber qualquer tipo de subvenção, né, dinheiro público. Se for uma entidade lucrativa como a Santa Casa, tudo bem, direto o poder público vai lá ajudar a Santa Casa, porque ela não tem finalidade lucrativa. Se tivesse, não poderia, também no artigo 199 da Constituição Federal. 199 da Constituição Federal. Ok? Então vamos agora responder, deixa eu ir lá para o Word com vocês. Já sei, estava aqui pensando. Só para deixar mais claro para vocês. Daniel, você está falando sobre, não é, iniciativa privada, capital estrangeiro, falando que o poder público não pode, não é, de alguma forma, incentivar. É isso, tá? Artigo 199. E ele ainda vai aprofundar, vou até pegar ali com vocês, e vai falar assim: é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Então, para assistir à saúde brasileira, não pode com capital estrangeiro. Então, não daria para fazer um contato desse administrativo, não daria para fazer uma convenção, não daria para fazer um convênio com uma entidade privada que tem capital estrangeiro para atuar de forma complementar ao SUS. Isso é proibido. Tá bom? Então, vamos agora fazer a nossa resposta. Então, entidades privadas podem atuar de forma complementar ao SUS? A resposta é sim, sim. Entidades privadas podem atuar de forma complementar ao SUS mediante, deixa eu ver se eu consigo. Agora sim, mediante celebração de contrato administrativo ou convênio, tendo preferência a entidade privada sem finalidade lucrativa, conforme artigo 199 da Constituição Federal. E por fim, eu trouxe para vocês uma questão bem exigente envolvendo saúde pública. E até pensando nos casos de epidemia, pensando no caso de dengue. Item C. Como é dividida a responsabilidade dos entes federativos quanto à remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias? Então, esses agentes públicos, eles podem ser contratados de modo temporário, então eles vão atuar, né, nos casos de verificação dos locais, né, de proliferação do mosquito Aedes aegypti, eles vão entrar nas casas, verificar se tem alguma água ficando empoçada, colocar ali então aquele pozinho, vão fazer as entrevistas, no caso da Covid também, então o Brasil tinha toda essa rede já para poder atuar e impedir a disseminação do vírus, não é, durante toda a pandemia da Covid. Ok, então eu tenho esses agentes que vão atuar. Só eu quero saber, um ponto muito específico, não é saber se eles existem, não estou perguntando sobre a forma de contratação, a pergunta é, quem é que paga? Não é? Porque pode acontecer uma situação, falar, olha, o município não pagou a remuneração, não pagou o que seria o vencimento ou o salário desse agente, e esse agente agora está cobrando do município, ou esse agente foi até o Ministério Público, ou toda a categoria foi ao Ministério Público exigindo uma atuação para que o município pague a remuneração dos agentes. E aí? Será que é o município que paga essa remuneração? Quem é que paga essa remuneração? Então, segundo a Constituição Federal, o pagamento dessa remuneração é feito pelo... quem é que tem mais dinheiro? É pelo município? É o Estado? Não, é a União. Então, quem paga a base é a União. Os estados e municípios podem oferecer os penduricários,
mas não é o principal. O principal não é do município, o principal não é do estado. Então vamos lá preparar essa resposta. Então você perguntou como é que é dividida a responsabilidade dos entes federativos quanto à remuneração desses agentes. Então, tem uma pergunta mais longa. A resposta vai aparecer para a gente lá no artigo 198. Então, vamos direto para a resposta. Deixa eu organizar aqui com vocês. Então, para o item C, vou colocar aqui os vencimentos dos agentes, os vencimentos dos agentes comunitários de saúde. Tá mudando aqui sozinho. Agora ficou. De saúde e dos agentes de combate às endemias são de responsabilidade da União. Que encaminhará os recursos para os estados e os municípios realizarem os pagamentos. Certo? E colocando também, ademais, os estados e os municípios possuem liberalidade ou possuem possibilidade de oferecer outras vantagens remuneratórias a complementar. Tá bom? Então, o vencimento, a base, vai ser a União. Só que o fato da União pagar não impede que municípios e estados ofereçam outras vantagens de natureza pecuniária para esses agentes. Ok? Perfeito, então fechamos. Muita coisa envolvendo saúde, ponto interessante para a prova. Então sempre muita atenção com os princípios básicos quando a gente fala sobre saúde pública, sobre o acesso universal. Às vezes pode cair em prova de determinado ente federativo criar algum obstáculo para que alguém que é de outro ente federativo possa utilizar aquele serviço de saúde. Cuidado que talvez você tenha pensado no caso da vacinação da Covid, que não faz muito tempo. E aí tinha vacina em um município, mas a pessoa que era do outro não conseguia se vacinar lá, não era? E você fala, Daniel, mas isso não viola a universalidade? Nesse caso, não. O que acontece? A vacinação, para ter efeito, tem que atingir determinado percentual dos habitantes da localidade. Se não atingir aquele percentual, a vacinação é inócua, ela não serve para nada. Então, por isso, por ter um fundamento científico por trás, é que se destinava, e tinha pouca vacina, não tinha tanta vacina ainda na época, né? Destinava uma quantidade X para cada local, e aquilo tinha que usar a população local para poder criar a camada de imunização e proteger do avanço da Covid. Senão, não surtiria efeito. Agora, eu, Daniel, estou em uma viagem. Fui lá para Salvador, passei mal em Salvador, uma vez, eu estava em Salvador, né, fui para um casamento, tive um piriri danado, passei mal, tive que ir para o hospital. Vou para o hospital público, eu vou ser atendido? Vou. Vou. Ah, Daniel, mas você não contribui com os tributos de Salvador ou mesmo da Bahia. Não tem problema. Então, o SUS, o acesso é universal. Essa exceção que nós tivemos da vacinação era por causa da camada de imunização. Bom, hoje fico por aqui.
É muito bom estar ao seu lado, muito bom te acompanhar, mas que esse gostinho de vitória da primeira fase. Quero ver você passando na segunda fase também. No concurso 2018, vários alunos nossos passaram. E foi quando a gente criou o meu curso. A gente tinha acabado de sair do Damásio, a gente criou o meu curso 2018 e já começamos com o pé direito com vários alunos sendo aprovados para o MP. E agora chegou a sua vez. Se dedique, treine, estude e, tendo dúvida, converse conosco, comigo e toda a nossa equipe de professores que arrasou na primeira fase e vai arrasar agora também na segunda fase. Vamos juntos. É o seu momento. Você vai conquistar essa vitória. Você vai ser um analista jurídico do MP de São Paulo. Um grande beijo. Até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.